Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia e esse é o meu canal. Aqui a gente fala sobre aleatoriedades e essa é a aleatoriedade da vez. Vem comigo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o livro que eu fiz no primeiro semestre da faculdade e contar um pouquinho sobre como foi o processo de criar um livro. Pra quem não sabe, eu tô fazendo produção editorial, que é uma faculdade muito interessante, vocês podem ver mais aqui neste card. Então nesse vídeo, primeiro eu vou contar um pouquinho sobre o processo e aí eu vou mostrar o livro. Então, no primeiro semestre a gente teve que criar uma editora e criamos o nosso grupo de editora, que é a Quarta Capa Editorial. A gente tem um Instagram que você pode ver o link aqui se você quiser acompanhar mais do que a gente foi fazendo, mas a Quarta Capa Editorial publicou Romance Concreto, da Aimee Oliveira. Sei que temos fãs por aí, então se você é um fã de Romance Concreto, por favor comente. Se você é um fã de Aimee Oliveira, por favor comente. Se você é um fã de romancezinhos lindos, maravilhosos, onde tudo acaba bem no final, curte, compartilha, se inscreve nesse canal e compra o livro. Então eu vou falar mais ou menos uma cronologia do processo e dizer como que a gente dividiu pra chegar neste produto final. Eu vou mostrar pra vocês o livro, segura o tchan. Então, o que aconteceu? Primeiro a gente precisava escolher com que tipo de material a nossa editora queria trabalhar. Se a gente queria trabalhar com poema, se a gente queria trabalhar com romance, se a gente queria trabalhar com textos em domínio público ou se a gente quer trabalhar com textos que tem sim um autor vivo, um autor que merece os direitos autorais, etc e tal. Como a nossa proposta de editora é trabalhar com livros jovem adulto, nacionais principalmente, a gente foi atrás desse tipo de conteúdo. A gente primeiro pensou em pesquisar em plataformas de publicação online, então a gente deu uma olhada no Wattpad, mas depois a gente concluiu que entrar em contato com os autores e encontrar o livro perfeito seria um pouquinho difícil. Então a nossa amiga Larissa, que é escritora, que conhece algumas escritoras desse tipo de publicação, sugeriu que a gente conversasse com alguma das amigas dela, que também são escritoras. E foi aí que a gente chegou na Aimee. Vou botar uma fotinho da Aimee, porque a Aimee é muito fofa. Beleza, a Aimee já tem um livro publicado por editora, mas ela também tem livros publicados em plataformas online. Romance Concreto foi um livro da Aimee que tem bastante gente que já leu, tem bastante gente que já gostava, porém não tinha formato físico. Ele é vendido em e-book e eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem e lerem, porque a história é um amorzinho. Por favor, virem fãs de Olivia e Jonas junto comigo. Então a Aimee tinha esse texto que ele foi publicado de forma independente pela própria Aimee e a gente pediu pra ela pra trabalhar com esse livro. Então conversamos com ela, batemos esse papo e falamos: queremos fazer uma versão física do seu livro. E a Aimee, fofa como ela é, super adorou a ideia, foi super receptiva, ela super entregou o texto na nossa mão e confiou esse filho pra gente. Nosso grupo era de 6 pessoas e então a gente recebeu o texto. Depois que a gente tinha o texto, a gente dividiu o nosso grupo. Então teve algumas pessoas que trabalharam com a preparação do livro. O que é a preparação do livro? A preparação do livro envolve uma leitura, e aí essas pessoas que estão preparando o livro vão ver que partes do texto dá pra tirar, que partes do texto dá pra juntar em 2 parágrafos, que partes do texto a escritora, não desenvolveu tão bem e poderia ter desenvolvido. Não é uma revisão ortográfica, é mais uma leitura geral e ver o que dá pra tirar, o que dá pra pôr e o que tanto faz, assim, que poderia ser melhoradinho, sabe? Então o nosso texto passou por essa preparação. Uma coisa que a gente percebeu é que a Aimee separava algumas frases em parágrafos diferentes, quando podiam ser em parágrafos juntos. E aí a gente alterou bastante isso, então a forma da escrita do livro ficou um pouquinho diferente, mas ficou super bacana, foi super legal ver a alteração. E aí a gente teve um documento do Word, eu vou ver se eu consigo botar um print aqui do lado. A gente teve um documento do Word e aí as nossas colegas, as minhas colegas que fizeram essa preparação, iam colocando comentários e mandava pra Aimee, a Aimee escrevia, ou a Aimee concordava, ou a Aimee falava: não quero tirar essa parte. E aí a gente mudava e ajeitava, então o texto, que era lindinho, super limpo, ficou aquela bagunça colorida de tira isso, põe isso aqui dá pra tirar, isso aqui vai em negrito, tal. A preparação também era responsável pra dizer
o tipo da diagramação. Então, se isso era uma mensagem de texto, ela colocava lá: pessoa que vai diagramar, por favor, coloca numa fonte diferente. Ou isso aqui tem que ser sempre itálico, isso aqui tem que ser em negrito, isso aqui precisa de destaque, isso aqui não precisa. Isso também é feito na preparação. Depois, o nosso livro já preparado passou para a revisão ortográfica, que é uma parte que não me interessa muito, assim, eu não sou muito engajada com a revisão ortográfica. Mas, como eu disse, e como eu respondi muitos comentários no meu vídeo da faculdade, é que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem quer trabalhar mais com texto e tem espaço para quem quer trabalhar mais com a produção, com as imagens, com os Photoshop da vida, com o InDesign. Então as meninas que gostavam mais de texto ficaram na parte de texto e assim a gente foi. Então as minhas colegas que gostavam de revisão ortográfica se responsabilizaram pela revisão ortográfica. Tudo tinha que passar pela Aimee, que é dona do livro. Então a preparação a gente fez, mandou pra Aimee, a Aimee aprovou. Revisão ortográfica fizemos, mandamos pra Aimee, a Aimee aprovou. Tudo isso a gente usou o mesmo texto original, para que aí a gente ficasse com todas as anotações juntas e facilitadas. Isso, assim, foi um recurso que eu descobri do Word, que eu nem sabia que era possível, mas eu amei. Então, depois que passou pela preparação, pela revisão ortográfica, a gente foi para diagramação. O que inclui nessa diagramação? A diagramação inclui a forma que o texto vai ser distribuído dentro das páginas e a capa. Essa foi a parte que eu fiz, porque de todas as pessoas do grupo, vamos dizer que eu sou a mais engajada com esse tipo de coisa, que eu gosto mais dos softwares. Então, eu fui bem responsável por essa parte, mas eu quero dizer que tudo foi discussão em grupo. Tudo foi: gente, gostamos, gente, não gostamos, e aí, pessoal, como vamos fazer? Tudo passou por muita conversa. Eu acho que essa foi a parte mais legal do trabalho. Foi ver como que a gente lidava em grupo e como que a gente tinha ideias diferentes e como que a gente ia colocar essas ideias juntas. Então chegou a hora e a gente... Primeiro eu comecei a fazer a capa, né? Enquanto o texto passava por todas essas mudanças e alterações, eu não fiquei parada fazendo nada. Eu fiz capas, a gente teve 3 opções de capas e isso foi sensacional. A gente fez uma votação no Instagram pra saber quais capas o público mais gostava. E foi super divertido ter essa construção do que a gente queria, de que imagem a gente queria passar e como que a gente ia fazer. E aí a gente tinha capas e tira isso e põe aquilo, e foi sensacional. E no fim a gente escolheu essa capa aqui, que eu vou mostrar com detalhes pra vocês. E o miolo a gente fez e também gostou muito. E aí, depois que passou por essa diagramação, a gente mandou pra gráfica e ficou morrendo de ansiedade. Buscamos na gráfica, foi uma aventura super divertida, eu e Larissa andando por São Paulo. Então esse dia foi uma loucura, eu me senti no mercado editorial, porque a gente com a caixa dos livros, andando pra lá e pra cá com os livros, e aquela vontade maluca de abrir, de ver tudo. A gente, depois que abriu, percebeu erros. Sim, tem erros, sim, tem defeitos. Se você acha que saiu perfeito, não saiu perfeito. E o que foi legal, porque a gente aprendeu que talvez nem tudo saia perfeito. Mas assim, o resultado geral foi incrível. Para uma primeira vez, para um primeiro livro, foi sensacional e é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, beleza, gente. Essa foi a história de como foi o processo de criação desse livro. Talvez o vídeo fique gigante, mas vocês vêm comigo. Então eu vou mostrar o livro agora pra vocês e vamos nessa. Então essa é a capa. O que é a capa? A história envolve muito a briga interna da Olivia em saber que ela se perdeu um pouco no mundo digital e na vida real. Então a gente fez uma capa que remetesse mesmo um pouco do digital, um pouco do real. Então a gente fez um perfil, né, um rosto de uma menina. A gente colocou o balãozinho de likes, né, que dá pra ver nas redes sociais. E aí a gente tem Romance Concreto, que é o título, a Aimee, e o nosso logo da quarta capa. Aí, virando aqui, temos a nossa lombada, que tem o título do livro aqui, né, o nome da Aimee e o nosso símbolo reduzido. E atrás a gente tem a sinopse.
O que o Chihuahua não adestrado, uma loja sendo demolida, o cara que está demolindo a loja em questão e Oliva Liverete têm em comum? Exatamente, nada. Convencida de que a Quinquilharias e afins não pode terminar seus dias em uma pilha de entulho, Olivia embarca em uma missão pessoal para salvar a loja, onde seus dias de fama como blogueira começaram. Mas quando se aproxima de Jonas, um pedreiro que está longe de obedecer aos clichês da profissão, ela vai aos poucos se esquecendo de seus delírios de salvadora e se aproximando de algo muito mais concreto. Neste romance de Aimee Oliveira, a jovem Olivia vai descobrir que o poder da internet não se compara ao poder da vida real, onde não pode se apagar, compartilhar nem editar os momentos, pode-se apenas vivê-los. A sinopse a Aimee Oliveira também forneceu pra gente e a gente também editou a sinopse, então ela tem um toquinho da quarta capa, isso foi super bacana. O que mais me chama atenção aqui é que não tem o código de barras, que nem todos os livros, mas é porque isso aí envolve várias documentações que precisam ser feitas caso você queira de verdade publicar o livro. E gente, faz muita falta. Eu fico olhando pra essa parte de trás pensando, faltou alguma coisa, faltou alguma coisa, faltou alguma coisa. O código de barras. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem aqui por trás da capa inteira tem alguns ícones que remetem a redes sociais. Então a gente tem o F do Facebook, aqui a gente tem um computador, um celular, uma cartinha de e-mail, aqui a gente tem o celular, uma patinha de doguinho, porque aí tem a história. E aí a gente tem vários desses detalhezinhos, a gente também colocou o detalhezinho do capacete de pedreiro, por causa do pedreiro que vai aparecer aqui na história. Mas foi isso, a gente encheu desses detalhes. A minha pessoa sempre insatisfeita, acho que poderia ter ficado um pouquinho menor esses detalhes, mas o legal de também ver o livro impresso foi que a gente percebeu coisas que a gente não tinha percebido olhando só pro computador, olhando só pro software que a gente estava fazendo. Aí abrindo o livro, você tem esta orelha. Aqui na orelha a gente criou isso, que é um perfil da personagem principal, mas ficou super legal, foi um detalhe super especialzinho que a gente fez pra essa versão e eu achei que ficou top. Aí temos, né, a folha de rosto, a falsa folha de rosto, isso aqui chama falsa folha de rosto, a folha de rosto. Aqui a gente tem o nosso nome, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Aqui eu ganhei o autógrafo da Aimee nessa flip-flop, foi muito bonitinho. E aqui a gente começa a diagramação do nosso livro oficial. Então, gente, eu vou ficar aqui mesmo, vocês se contentem com essa. Então vamos lá, o que aconteceu? Aqui a gente tem o abridor, né? Em todo o capítulo vai ter esse abridor. Deixa eu virar umas páginas. Tá vendo? Então esse é o número do capítulo. Aqui tem o nome do capítulo, que é um detalhe que a Aimee colocou no livro dela. E aí em cada capítulo tem uma observaçãozinha. Às vezes é número de likes, às vezes é um sentimento, às vezes não sei, são várias coisas divertidas. Esse livro é muito divertido, inclusive o nome dos capítulos, se vocês conseguirem ler, tá escrito: comer pedrinhas pode ser prejudicial à saúde. Esse então é o abridor, todos os capítulos vão seguir a mesma proposta. Aí aqui a gente tem o nosso texto, que eu achei que ficou num tamanho super legal. E aqui no finzinho tem essa barra que a gente colocou os mesmos ícones da capa, só que menorzinho. É uma barrinha, então você consegue ver que ficou tudo aqui. Ó, ela tá em todas as páginas, ficou lindo isso. E aí o número da página. Então, meninas, tudo segue a mesma linda e perfeita ordem. Beleza. Vai livro, vem livro. Uma coisa que eu aprendi, pessoal, que fica aí a dica para os futuros diagramadores, é que é preferível começar o capítulo sempre nesta página e não nesta página. Então tem páginas que ficaram assim, né, metade delas, ou algumas páginas que até ficaram em branco, porque é sempre melhor começar o capítulo desse lado. Eu não sabia disso, foi a Larissa que me ensinou, né, já que ela é escritora e ela entende das coisas. E aqui eu quero mostrar um detalhe super legal pra vocês também, que foi feito pela gente. Esse aqui também é um outro detalhe do livro, que são a troca de mensagens. Então ela tem uma fonte diferente e ela vem sempre acompanhada desse ícone.
quando é do outro lado, quando é outra pessoa mandando, a gente coloca desse lado. E a gente curtiu esse jeito, né, que foi feito as troquinhas de mensagem. Depois que eu acabei tudo e mandei pro professor pra dar aquela revisada, ele fez uma lista. Eu vou ver se eu acho o print do e-mail de coisas que precisava mudar, porque tem coisas muito específicas de diagramação que dão uma enlouquecida na gente. Então, tipo, não pode sobrar uma palavra no fim do parágrafo. Tipo, você tem que apertar as palavrinhas pra essa uma palavra sozinha voltar pra linha anterior, ou você tem que dar uma afastada nas palavrinhas pra ficar pelo menos 2 palavras no fim. Eu também fiquei doida, tive que consertar metade do livro. E aí, livro vai, livro vem, livro acaba. O livro resultou em 350 páginas, que era uma curiosidade super legal que a Aimee tinha. O tamanho do livro é um tamanho padrão, né? É 21 por 15, 21 por 14, eu acho. E é isso. E aí aqui no fim a gente tem sobre a Aimee. A gente colocou esse detalhezinho de perfil, sabe? Tipo, esse é o perfil da Aimee e aqui tem a descrição dela. E é isso. Esse foi Romance Concreto. Esse livro foi uma experiência muito doida. Logo no primeiro semestre, é uma coisa que ninguém imaginava. Mas foi super bacana, a gente super aprendeu com muitas coisas. E o desejo da vida é continuar produzindo livros, produzindo livros, produzindo livros. Anyway, cada livro custou pra gente, acho que foi R$20 pra imprimir na gráfica. Aí a gente imprimiu 10 livros. E foi isso, gente. Esse é o livro, se vocês gostaram, me digam o que vocês acharam. E eu não quero acabar esse vídeo de qualquer jeito, porque eu sou incrível e eu não vou acabar esse vídeo de qualquer jeito. Eu quero lançar uma campanha hashtag Aimee publica romance concreto. Vou deixar a hashtag aqui pra vocês lerem. Hashtag Aimee publica romance concreto. Qual é a nossa ideia? Que a Aimee faça um financiamento coletivo, que se vocês quiserem saber sobre esse tema, que é um tema super legal, comenta aqui embaixo que eu posso chamar uma especialista em financiamento coletivo para vocês saberem mais. A ideia é que a Aimee faça um financiamento coletivo para que imprima Romance Concreto e que ele seja publicado no físico. Como a gente imprimiu 10, só tem 10 romances concretos no mundo. Aimee, se você estiver vendo esse livro, fica esperta, porque eu tô criando uma hashtag aqui, eu tô criando um movimento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi longo, mas se você também tá pensando em fazer produção editorial, se você quer saber como que a gente produz um livro, se você quer saber qualquer coisa a mais, se você queria saber muitos detalhes, esse foi o vídeo. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E eu espero que em algum futuro vocês possam ter romance concreto na estante, que nem eu tenho. É meu xodó, eu vou guardar pro resto da minha vida, vou mostrar pros meus filhos. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você conhece alguém que teria interesse em ver esse vídeo, compartilha. Ajude a disseminar a palavra do romance concreto para as pessoas deste Brasil. Então compartilha. Se inscreve no meu canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui a gente fala muitas coisas. E se você tem alguma sugestão de conteúdo que eu possa fazer pra vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre produção editorial, sobre como produzir um livro, se você quer que eu traga pessoas, escritores, pessoas mais experientes que eu pra falar sobre algum assunto aqui no meu canal, comentem aqui embaixo, é muito importante saber o que vocês querem ouvir. Ainda mais porque vocês perceberam que eu gosto de falar. Fofa. Me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui e vou deixar o link aqui embaixo. O Instagram é a melhor plataforma pra você me conhecer, pra você acompanhar o meu dia a dia na faculdade e pra você perguntar qualquer coisa que você queira perguntar e receber uma rápida resposta. É isso, gente. A gente se vê por aí. Beijo. Tchau. Ai, desculpa, Letícia do futuro que tá editando isso, mas eu não gostei.